Opa, aqui é o Ailton e como eu informei no e-mail anterior, né, no e-mail que eu te mandei o e-book, né, que eu disponibilizei no site. Nesse conteúdo a gente vai falar um pouco sobre gestão de banca e planejamento de meta. Muita gente que começa no trading, muito iniciante, acaba quebrando a banca, né? Aliás, quebra bancas seguintes, né? Coloca dinheiro, quebra de novo. E isso acontece por algumas falhas graves e uma delas é a gestão de banca. Essa gestão de banca envolve muito mito, né? O que se tem na internet de todo o conteúdo gratuito, né? Que existe na internet, muita coisa é mito. Você não tem muita coisa que você não pode levar em consideração porque não é o caminho correto, tá? E o objetivo desse conteúdo é justamente te mostrar o caminho mais fácil, tá? Não vou dizer que é o único caminho, mas é o caminho mais fácil para você manter a sua banca, você não quebrar e ao mesmo tempo atingir qualquer objetivo que você alcance nas suas operações, principalmente quando você inicia. Se você já tem um tempo de trading e ainda não conseguiu resultado, não conseguiu consistência, dá uma pensada, vê se a gestão de banca um dos, é uma das falhas que você comete e tenta aplicar o que eu vou mostrar aqui, que eu tenho certeza que vai melhorar bastante seus resultados. Então vamos lá. O que é gestão de banca? Tá? O que significa a gente fazer uma gestão de banca? Gestão de banca é quando a gente controla o dinheiro que a gente tem, a gente faz o controle do dinheiro que a gente tem, para poder investir nos jogos, esse valor, sempre ir atrás de um lucro específico, tá? Você precisa ter um lucro específico. E principalmente esse controle ele tem que girar com minimização de prejuízo. Por que minimização de prejuízo? Não adianta você ter uma banca X se você opera num jogo e perde meio X. Ou, ou se você perde próximo de meio X. Tá? Metade da banca ou 40% da banca de uma vez. Tá? Isso, se você faz isso, você acaba pressionando o seu emocional, tá? E isso essa pressão sobre o emocional, quando você perde, essa pressão sobre o emocional acaba gerando outros erros futuros. Então, gestão de banca, é o controle do dinheiro que a gente tem para ir atrás de um lucro específico e principalmente minimizar valores que a gente possa perder. Tá? Existe o valor X que você pode perder dependendo da gestão que você aplique sobre o seu dinheiro. Existem gestões diferentes que eu vou te mostrar já já. Funciona como qualquer dinheiro que você use para fazer gestão da sua casa, por exemplo. Né? Se você tem um salário, se você trabalha e tem um salário, você tem que fazer a gestão desse dinheiro para não terminar o mês sem dinheiro. Então você precisa pegar esse dinheiro e distribuir fatias desse dinheiro ao longo das dívidas que você tenha, do que você precisa gastar esse dinheiro, que é obrigatório você gastar. Se você pega esse dinheiro e usa esse dinheiro com supérfluo, né, com coisa que não precisa, você vai acabar sem dinheiro. E quando você precisar desse dinheiro para uma coisa obrigatória, você não vai ter. No trading funciona da mesma forma, né? Você não pode usar esse dinheiro de qualquer maneira,
Porque quando você realmente quiser, quando realmente tiver valor usar, você não vai ter. Um dos mitos de gestão de banca é você ter que usar sempre 10% da banca. Sempre, em toda operação, usar 10% da banca. Isso é mentira, tá? Gestão de banca, já vi vários vídeos por aí dizendo que, ou dando a entender que gestão de banca, você está fazendo gestão de banca se você usar 10% da banca. Não, isso é mentira. Gestão de banca é muito maior do que isso. Gestão de banca é justamente você saber quanto da sua banca você pode colocar no mercado para ir atrás de um valor de lucro que você precise para fazer essa banca crescer exponencialmente. Exponencialmente eu digo a juros compostos. Tá? Dependendo da estratégia, você tem gestões diferentes. Tá? Então, usar 10% da banca sempre é mito. Depois, para que fazer gestão de banca? Né? Qual é a importância de fazer uma gestão de banca? Em primeiro lugar, a gente evita que os prejuízos superem os lucros. Né? Você não pode expor metade da banca e perder metade disso se o lucro que você tem a ganhar é muito menor do que esse. Tá? É um lucro tão baixo que depois você precisa de 10, 20 jogos para recuperar, né, para recompor a banca que você tinha antes desse prejuízo. Então você precisa minimizar esses prejuízos e manter os lucros com consistência, para que quando você vier a perder, esse prejuízo seja revertido em poucos jogos pela frente. Você vai, de qualquer maneira, você vai precisar fazer jogos a mais. Mas essa quantidade de jogos a mais precisa ser pequena, a menor possível. Em segundo lugar, outra importância de gestão é evitar quebrar a banca. Né? Lógico, se você perde sucessivamente e ganha muito pouco, você acaba quebrando. Né? E principalmente com a pressão sobre o seu emocional, você vai acabar vindo a quebrar a sua banca. E terceira, a importância, facilitar o cumprimento de objetivo a longo prazo. O que são objetivos a longo prazo? São metas. Tá? Por exemplo, em 30 dias eu quero dobrar minha banca. Então você precisa fazer uma gestão de banca para que você invista uma determinada porcentagem da sua banca nessa estratégia, pegar o lucro específico para esse objetivo que você quer, para dobrar a banca em 30 dias. E essa gestão vai facilitar você fazendo isso com bastante disciplina, tá? Seguindo a regra disso que você se propôs a fazer. Você evita não chegar ao final do objetivo. Tá? Você consegue ter consistência e principalmente atingir aquilo que você esperava atingir. Outro mito de gestão de banca é precisar de banca alta. O que é banca alta? Banca alta é $100, $1.000. Né? Isso é mentira. Tá? Você pode fazer uma gestão de banca com banca baixa. Com $10 dá para você fazer gestão de banca. Tá? Se você usar juros compostos e travar uma meta, você consegue fazer gestão de banca com $10. A porcentagem de lucro ao final do período que você tem de operações vai ser o mesmo, tá? A porcentagem de lucro, o quanto a sua banca vai aumentar no final de um período é a mesma taxa de aumento se você tivesse $100, $1.000, tá? Então, e aliás, eu recomendo, tá? Se você tá começando agora, eu recomendo que você use mesmo no início, eu recomendo que você use banca baixa, tá? Não opere logo de início com banca alta, porque se você quebra uma banca alta,
no seu próximo depósito, quando você redepositar a banca, né, para recomeçar, você já vai recomeçar com medo, tá? Medo de quebrar de novo. Então eu recomendo que você comece com banca baixa, aprenda, tá, o seu início. Você vai ter que aprender a fazer a gestão da banca, a ter mentalidade de gestor de dinheiro e assim você consegue, quando esse dinheiro aumentar, você já tem dentro de você, né, você já tem a mentalidade de gestão. E aí você consegue ganhar o quanto você quiser, porque você pode trabalhar com qualquer valor de dinheiro que a gestão você consegue manter. Então você aprendeu a fazer a gestão do dinheiro. Então eu recomendo uma banca baixa de início, para você aprender essa gestão, lucrar com consistência e depois aumentar a sua banca. Tá? Como é que a gente aplica uma gestão de banca? São 3 passos, tá, para se aplicar uma gestão. No primeiro passo, você precisa definir o objetivo a longo prazo. Então, o objetivo, como eu já falei, você define dobrar a banca em 30 dias, ou dobrar a banca em 15 dias, ou dobrar a banca até em uma semana. Aqui no grupo do Skype, quando a gente opera junto, eu e meus alunos, a gente consegue dobrar a banca em pelo menos 7 dias. Tá? Já dá para dobrar. Se não for em 7, a gente consegue dobrar em no máximo 15, tá? Porque a gente faz operações diárias que permitem essa consistência. Então você define quanto da sua banca você quer em um determinado período, né? Por exemplo, 100% em 7, 100% em 15, 100% em 30 dias. Não importa, você vai definir. De início, já dou outra dica. De início, se você não consegue consistência ainda, de início eu prefiro que você foque em metas, em objetivos mais fáceis de serem alcançados. Por que isso? Porque isso fortalece o seu emocional. Tá? Isso, a cada vez que você cumpre um objetivo proposto, você se fortalece, você se sente mais confiante em até aumentar esse objetivo. Então, de início, eu recomendo que você, se for operar sozinho, né, tentar ir por sua conta, eu recomendo que você faça pelo menos 30%. Tá? Coloque uma meta aí, um objetivo a longo prazo de 30% em 15 dias, 30% em 30 dias. Uma coisa mais simples de ser alcançada. O segundo passo para aplicar uma gestão é definir a estratégia. Muito importante esse segundo passo. Por quê? Porque a gestão está ligada diretamente na estratégia que você quer fazer. Estratégia seria um over ou um under. Tá? Se você opera a favor do tempo, no caso under, leia zebra, back é favorito depois que ele já está ganhando de 1-0. Back é um empate. Tá? São operações a favor do tempo. A gestão, o valor de dinheiro que você usa para essas estratégias é diferente do valor de dinheiro total da sua banca que você usa para estratégias contra o tempo. Contra o tempo seria back é o favorito no 0-0, seria lay ao empate, seria over, tá? Essas estratégias permitem que você use menos dinheiro para alcançar o seu objetivo, para fazer a sua gestão. Porque nessas estratégias você usa uma odd um pouco mais alta, tá? Com operações a favor do tempo, você vai usar odd, além de usar odd um pouco mais baixa, você precisa trabalhar a favor do tempo, né? E para trabalhar a favor do tempo, para ficar menos tempo exposto ali, você vai ter que colocar um pouco de dinheiro a mais para sair do mercado em menos tempo. Não ficar tanto tempo exposto, porque isso não é trading. Tá?
Então você precisa definir a estratégia. Jamais misture estratégias diferentes, tá? Jamais faça over num jogo e under no outro, tá? Porque isso mistura a gestão. Numa estratégia você vai acabar expondo mais dinheiro do que no outro. E se você, quando você tiver prejuízo, se tiver em algum dos dois, você vai ficar perdido e já não sabe mais como recompor essa banca, tá? A sua gestão fica misturada e você vai usar mais dinheiro em um e menos dinheiro no outro. Vai perder mais em um e menos no outro e não vai saber que caminho seguir para retomar o valor da banca que você tinha antes, tá? Não recomendo misturar estratégia. Defina uma e opere durante todo o período até você completar o seu objetivo de dobrar a banca, por exemplo. Opere somente em uma estratégia. E o terceiro passo é definir meta por operação. Meta por operação significa trabalhar a juros compostos. Você vai definir quanto da sua banca você vai aumentar por operação. Se é 2%, 3%, 5%. Tá? Eu recomendo, se você é iniciante, eu recomendo que você escolha uma dessas metas, né, que são as mais simples. Você não precisa forçar muito a sua banca para pegar uma meta dessa. 2, 3, 4 ou 5% da banca por operação. Por exemplo, se você já opera e fez comigo a estratégia a maratona do over 1,5, lá naquela maratona, o objetivo era dobrar a banca em até 15 dias. A meta escolhida foi pegar 5% da banca por operação. E a gestão era colocar 10% da banca toda vez que a gente entrasse, escolhendo uma odd mínima de 1,50, né, até a odd de 2, para pegar 5% da banca por operação e dobrar essa banca em até 15 dias. Tá? Lá o objetivo foi cumprido com 12 dias. Então lá a gente manteve a estratégia, né, over 1,5. O objetivo era dobrar a banca. E dobrar a banca em 15 dias, né? E a meta, 5% da banca. Tá? Sempre. Você não vai mudar nada, nenhum desses tópicos. Nem a meta, nem o objetivo e nem a estratégia. Não pode mudar. Okay? E outro mito que a gente tem sobre gestão de banca, são muitos mitos que a gente tem, e outro deles é pegar lucro sobre a stake. Várias pessoas dizem que o importante é você lucrar sobre a stake. Por exemplo, você vai colocar 10% da sua banca, e aí seria bom que você ganhasse 30% dessa stake. 30% dos 10%. Tá? O que acabaria sendo... você pega 3% da banca, né? Se você pegar 30% da stake, você está pegando 3% da banca. Só que assim, quando você trabalha com lucro sobre a stake e não com lucro sobre a banca, tá? Com uma meta, o lucro sobre a stake ele varia, justamente porque você pega odds diferentes, tá? Cada situação, cada jogo você vai precisar pegar uma odd específica, porque ou tem muito valor antes de uma determinada odd, tem muito valor, você vai precisar pegar uma odd mais baixa para aproveitar a situação, ou não tem tanto valor assim, você vai ter que esperar mais. Esperando mais, você pode pegar uma odd maior. Tá? Quando você
define, quando você aplica uma gestão de banca, você lucra sobre a banca. Então, se a odd aumenta, você pode colocar menos dinheiro para pegar a sua porcentagem definida. Por exemplo, se você quer usar 10% da banca, se você puder esperar até uma odd de 1,70, você não precisa mais colocar 10% da banca. Você pode colocar menos e lucrar os mesmos 5% da banca. Quando você lucra sobre a stake, por causa dessa espera, né, por odds diferentes, você vai lucrar valores diferentes toda vez que você operar. E quando você lucra valores diferentes, você desnorteia, você fica perdido na gestão. Porque uma hora você ganha um valor, outra hora você ganha outro valor, e esse valor que você ganha, quando ele fica mudando assim, é mais fácil de despertar em você a ganância, tá? Porque aí você vai distorcer a gestão. Você acaba colocando mais dinheiro para pegar mais lucro, ou você acaba colocando mais dinheiro contando muito com a sua análise, ou com uma suposta certeza, entre aspas, que você tenha, tá? E aí você corre mais risco de quebrar. Então não lucre sobre a stake, não tenha essa mentalidade, tá? Para trading, não. Lucre sobre a banca. Trace uma meta por operação, ok? Depois disso, a gente começa a entrar em planejamento de meta. Então, primeiro a gente falou de planejamento de gestão de banca. Agora a gente vai falar sobre as metas. O que seria planejar uma meta? Planejar meta seria controlar a quantidade de operações para você alcançar um objetivo a longo prazo. Você vai calcular previamente, antes de começar a operar, você vai ter uma planilha. Nessa planilha, essa planilha vai estar configurada toda para a sua meta, para o que você quer fazer com o seu dinheiro em determinado período. Então, voltando lá, por exemplo, da maratona do over 1,5. Era dobrar a banca em 15 dias. Então, para dobrar a banca em 15 dias, a gente precisou operar pelo menos uma vez por dia, pegando 5% da banca. Assim a gente dobraria a banca em até 15 dias. Então você sabe quantos jogos você precisa fazer. Tá? Se você precisa de um jogo por dia, pegando 5% da sua banca, você consegue dobrar em até 15 operações, né? Ou 15 dias, se você fizer um por dia. Isso é planejamento de meta. Tá? É a disciplina que você vai ter para seguir essa regra, tá? De quantas operações você vai fazer e quantas operações você vai fazer para finalizar o que você quer no final do período. Um dos mitos que a gente tem sobre planejamento de meta é que quando você traça uma meta, se você tiver uma meta traçada, o mito é de que você vai pensar tanto nessa meta que aí você vai se sentir obrigado a pegar essa meta e vai acabar entrando em situações que não tem valor só para tentar essa meta. Isso é mito, tá? Porque assim como em qualquer profissão que a gente tem, a gente precisa de uma meta, né? Se a gente é engenheiro, a meta seria terminar uma parte da obra em determinado dia. Se a gente é trader, né, a gente precisa... A meta seria pegar um valor da banca em lucro
em determinado dia. Se a gente é médico, a meta seria, médico cirurgião, por exemplo, seria fazer uma operação ali em determinado tempo, né? Não deixar ultrapassar esse tempo. Então, quando a gente assume a profissão, né, se a gente leva isso a sério, não existe pressão sobre emocional, porque isso faz parte. Isso a gente tem que assumir, tá? Isso faz parte do que a gente precisa fazer, é obrigação. Então não existe pressão sobre emocional, tá? Planejamento de meta, ela faz parte do trading. Na sequência a gente fala das importâncias do planejamento de metas. Para que planejar meta? A primeira importância de planejar meta seria aumentar a sua disciplina. Você vai aprender que se deve ter disciplina. Se você não seguir essa disciplina, se você não seguir a regra do que você se propôs a fazer, né? Por exemplo, eu quero dobrar a banca em 15 dias fazendo uma operação por dia. Se você não fizer exatamente o que você se propôs a fazer, não vai dar certo. Então você aprende a ter disciplina. A segunda importância é domínio da estratégia e da análise prévia. Quando a gente segue essa meta, né, quando a gente tem disciplina e aplica dentro da meta, de tanto fazer aquela mesma estratégia, né, persistir no caminho que a gente se propôs a fazer, a gente melhora, a gente aumenta a percepção das situações, a gente melhora a parte subjetiva, a gente melhora a capacidade de acerto. Então a gente acaba dominando a estratégia, né? A gente acaba sabendo o que acontece na estratégia em todas as situações do jogo, com gol, sem gol, quando o time sofre gol em determinado momento, quando não sofre. Então a gente sabe de tudo, né? Oscilação da odd, a gente domina essa parte. E principalmente a análise prévia, né? Que é qual jogo vale para essa estratégia, e a gente sabe coletar, de tanto fazer, a gente sabe quais os dados estatísticos que apontam que esse confronto vale para a estratégia que você quer aplicar na sua meta. E aí você, de tanto fazer essa inter-relação de dados, né, você grava que aquela parte da análise prévia é importante para a sua estratégia. E aí você começa a dar mais importância e acaba acertando mais jogos. E a terceira importância do planejamento é a facilidade de recomposição de banca. Por que facilidade? Quando você, se você, vamos supor lá, voltando de novo, 10% da banca no over 1,5. Quando você perde, se você entra ali, você já se propôs que 10% da banca, você pode, depois que você entra, você já assumiu que esse valor você pode perder. Se você perde 10% da banca e tem uma meta de pegar 5% dela por operação, você precisa de quantos jogos para recompor? Pelo menos 2. Né? Com pelo menos 2 operações, você repõe aquele valor que você perdeu. Então você já tem na sua cabeça quantos jogos você vai precisar fazer a mais caso dê errado uma análise que você tenha feito. Então, você já assume o seu caminho, né? Você já sabe por onde percorrer, quais jogos pegar, né? Qual tipo de jogo pegar, para poder dar certo e recompor essa banca e retomar o caminho exato do seu planejamento. Quando você não faz esse planejamento e lucra qualquer valor em qualquer jogo, aí você perde um valor muito alto da banca e já não sabe mais quantos jogos você precisa fazer, dispara a sair, a fazer tudo quanto é jogo que acha e essa banca ela cai drasticamente e você acaba quebrando, né? Você aumenta a facilidade de quebra. Então, essa é a principal importância do planejamento de meta.
E aí a gente chega em mais um mito. Quanto mais jogos, mais lucro, né? Tem gente que pega aí um final de semana a gente sabe que tem jogo o dia inteiro, né? Principalmente agora que a temporada europeia está voltando. Então a gente tem ali jogo das 8 da manhã até 8:30 da noite, né? Terminando lá com Major League lá nos Estados Unidos e tal. Então você tem a oportunidade de, se você quiser, né? Você passa o dia inteiro entrando em jogo aí, um atrás do outro para lucrar. Quanto mais, melhor, né? Infelizmente não é assim que funciona. E quanto mais vezes a gente opera, isso eu já fiz dezenas de testes em dezenas de estratégias e não dá certo, tá? Por mais que você selecione o jogo correto, dentro da análise prévia mais provável de acontecer a sua estratégia, não dá certo. Porque você corre o risco de pegar mais jogos que vão sair do padrão, tá? Os jogos saem do padrão e não tem o que se fazer, né? É futebol e a gente tem que aceitar quando uma probabilidade não acontece. A gente não está trabalhando com certeza, a gente está trabalhando com probabilidade. E quanto mais jogos a gente faz, a gente acaba aumentando aquela probabilidade que seria pequena de dar errado, ela acaba aumentando. E a gente tem mais chance de pegar jogos seguidos dentro dessa probabilidade que vai dar errado. E se isso acontecer, você vai querer fazer mais 2 a cada erro que você comete. Infelizmente, o seu emocional vai mandar você fazer mais 2 para tentar recompor. Então, acaba caindo na importância, né, de facilidade de recomposição. Você não pode sair da sua disciplina de quantos jogos você quer fazer por dia para alcançar o seu objetivo final. Lembre-se, o mais importante de tudo na sua gestão é o seu objetivo final. É aquilo que você quer. Se você não faz o passo a passo diário para alcançar aquele objetivo final, não adianta. Você nunca vai chegar. Você vai ficar andando para trás. Você dá um passo para frente e 2 para trás e nunca chega. Então, se você se propôs a fazer um jogo por dia, não interessa se tem 20 no dia. É até doloroso falar isso, porque a gente vê tanto jogo bom e pensa assim, poxa, mas eu podia lucrar mais. Mas não é assim que acontece. Entenda o seguinte: o dinheiro que você não perde, faz você chegar mais rápido naquilo que você quer. Então, se atenha à quantidade de jogos que você quer, que você precisa fazer. Se é um jogo no dia, você vai fazer um, vai pegar esse lucro que você precisa e vai parar de trabalhar. O trabalho do trader é assim. Você tem um período de trabalho muito mais restrito. Então você trabalha naquele período e acabou. Vai fazer outra coisa da sua vida. Vai sair, você tem um final de semana pela frente, vai namorar, vai andar com o cachorro, vai tomar uma cerveja. Faz o que você quiser, mas não opere mais. Cumpra o seu objetivo diário e pare de operar. Tá? Então, quanto mais jogos, mais lucro, está errado. Você precisa daquele jogo que é importante para a sua meta. E como é que a gente aplica um planejamento? Né? Tudo isso a gente planejou, então agora como é que a gente aplica? Para aplicar um planejamento, a gente vai precisar de uma calculadora de juros compostos. Então, se você sabe
usar uma calculadora de juros compostos, você pode calcular aí quantos jogos você vai precisar, pegando uma porcentagem X da sua banca por operação, e você sabe em quantos dias você termina. Se você não sabe, eu recomendo que você use o site da drcalc.net. Esse site que eu coloquei aqui, tá? Esse link, eu vou clicar nele aqui e vou te explicar como é que a gente usa o site da drcalc.net, que é justamente uma calculadora de juros compostos, tá? Essas metas, elas precisam funcionar com juros compostos. Os juros compostos ajudam você a finalizar o seu objetivo final, né? Os juros compostos ajudam você a finalizar esse objetivo com muito mais rapidez, tá? Em menos operações. Então aqui, depois que você entra no site da DrCalc, você vem aqui no equivalência de juros, valor presente, dá um clique aqui, nesse link aqui que eu estou mostrando. Você vai entrar nessa calculadora. Tá? Então, a primeira coisa que mostra nessa calculadora é escolha o cálculo a ser realizado. Nessa parte aqui, tá? Isso eu estou explicando para você que, se você nunca usou isso aqui, nunca planejou, então você pode entrar nesse site e calcular fazer um planejamento, né? Começar por aqui. Então, escolha o cálculo a ser realizado. O que você quer fazer? Se você aqui vai estar vindo já com o valor presente ou atual. Se você deixar nesse cálculo, você está pedindo para a calculadora te mostrar com quanto de dinheiro você tem que começar para atingir o objetivo que você quer. Se você clicar aqui na setinha, você vai ver as outras opções. Então você tem ali valor futuro, né? Se você selecionar o valor futuro, você vai estar pedindo para a calculadora te mostrar quanto de dinheiro você vai ter lá no final do período. Se você selecionar taxa de juros, você está pedindo para a calculadora te mostrar qual a porcentagem da sua banca você tem que ganhar por operação para poder atingir seu objetivo final. E por fim, prazo de pagamento. Você está pedindo para a calculadora te mostrar quantas operações você precisa fazer no total para poder atingir sua meta, né, seu objetivo. Eu vou fazer um cálculo de quantas operações a gente tem que fazer, tá? Vou calcular aqui prazo de pagamento, selecionar prazo de pagamento. E eu quero te mostrar aqui como é que a gente faz um planejamento para pegar 30% da banca, tá? 30% da banca em 15 dias. Tá? 30% da banca. Vamos tentar pegar 30% da banca em 15 dias. Então, se eu pegar aqui prazo de pagamento, eu estou pedindo para a calculadora me calcular quantas operações eu preciso fazer. Depois a gente tem aqui tipo de capitalização. Sempre deixe em juros compostos. Tá? O outro seria juros simples, mas é o compostos é que vale. Na taxa, essa taxa aqui a gente deleta o zero daqui. E a gente vai digitar aqui quanto a gente quer ganhar da banca por operação. Então eu vou colocar aqui uma taxa de 4%. Isso é um exemplo, tá? Não precisa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Então eu quero calcular quantas operações eu preciso fazer em juros compostos, ganhando 4% da banca. E aqui nessa caixinha eu mudo para diária, para pegar 4% por operação. Não é por dia não, tá? 4% por operação. Diária significa por operação. No prazo, não tem como eu mudar nada aqui, porque a calculadora vai dar o resultado aqui. Aqui de meses eu mudo para dias, para deixar na mesma unidade da taxa. No valor presente,
Aqui é com quanto de dinheiro eu vou começar, tá? De banca. Vou calcular com valor baixo, tá? Só para você entender que não precisa de banca alta. Vou colocar 15 aqui, tá? Vamos dizer que eu vou começar com 15 dólares. Então eu estou começando com 15 dólares e eu quero pegar 30% desses 15. 30% de 15 seria só pegar os 15 e dividir por 3. Seria 5 dólares, né? Se eu quero pegar 5 dólares, então o valor futuro que eu quero ter é 20, ok? Então, eu quero calcular, de novo, eu quero calcular quantas operações eu preciso fazer no prazo de pagamento, a juros compostos, ganhando 4% da banca por operação. Eu quero calcular o prazo em operações, por isso está em dias aqui. Vou partir de uma banca de 15 para chegar numa banca de 20, tá? Ganhando 30% da banca nesse período aqui. Então vou clicar em calcular. E ela está me mostrando aqui que eu vou precisar de 7,33 operações. Vamos arredondar para 8, tá? Para não ficar no mais baixo. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que eu vou partir de uma banca de 15, vou chegar numa banca de 20, vou ganhar 5 dólares. Se eu ganhar 4% dessa banca por operação, e eu vou precisar, para chegar nos 20, eu vou precisar de 8 operações. Ou seja, se eu fizer uma operação por dia, eu ganho esses 30% da banca em uma semana, no máximo 8 dias. Certo? Bom, essa calculadora aqui, você pode acessar o site que eu deixei no link aí da videoaula. O que está na apresentação aí dos slides. Se você não conhece esse site, recomendo que você acesse, faça cálculos, planeje uma meta que você queira para poder atingir consistência, tá? Esse é um bom caminho para iniciantes adquirirem consistência, porque ela envolve disciplina, ela envolve gestão de banca e ela envolve o controle emocional, né, que está amparando tudo isso e vai permitir que você alcance o seu objetivo no final do período, tá? Esse vídeo ficou um pouco grande, né? Eu queria fazer ele um pouco menor, mas cheio de detalhe assim, eu não iria conseguir fazer em menos tempo, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, se quiser precisar de mais explicações, comenta aqui debaixo, na área de comentários, manda sua pergunta, tá? Essa videoaula, ela foi bastante rica em detalhe, né? Para tentar dar para você o caminho certo para você fazer finalmente uma gestão de banca coerente com o que você quer para o seu dinheiro, ok? Muito obrigado, bons greens, e daqui uns dias eu trago o seu próximo conteúdo. Comenta aqui embaixo, chame seus amigos para ver, faça uma boa gestão, bons greens, e até a próxima.